Bom, nesse primeiro experimento, vamos analisar o comportamento de dois corpos eletrizados e a partir do equilíbrio entre eles, concluir a quantidade de cargas que cada um possui, usando a força gravitacional e a força elétrica. Então, a gente vai precisar de 3 canudos, um alfinete ou uma agulha e uma régua graduada, além de uma garrafinha para apoiar e um papel toalha para eletrizar. Então, primeiro a gente vai pegar um canudo e vai furar na extremidade com o alfinete. Assim também como com a régua. Vamos também pegar o outro canudo e colocar na frente, de forma que ele fique como um pêndulo. Vamos retirar esse mesmo canudo e eletrizar ele com papel toalha. O material desse canudo é muito grosso, ou seja, talvez o experimento não dê muito certo por conta da força-peso que ele vai fazer ser maior do que a força elétrica que vai gerar. Então a gente eletriza ele bastante. E para fazer o teste se ele eletrizou mesmo, a gente apoia aqui e só aproxima a nossa mão, a gente vê que ele tá mesmo eletrizado. Então a gente coloca na frente. Vou pegar o outro canudo e também eletrizar ele. Sobre as cargas, a gente sabe que o polipropileno, ele é um material que é muito mais negativo. E assim que a gente eletriza assim, o canudo fica na carga negativa e o papel fica eletrizado positivo. Então, nosso experimento é basicamente mostrar que o canudo 1, tá vendo? Como o canudo ele é muito pesado, então a gente não consegue mostrar a repulsão que acontece entre os canudos. No caso, ele deveria subir pela repulsão que acontece pelo fato dos dois estarem com a carga negativa. Então, assim, a gente não consegue concluir o nosso experimento só pelo fato desse canudo que eu estou usando, mas a gente provou que eles estão eletrizados da forma de só de mostrar a mão perto deles. Então, a gente consegue ver que só não dá certo mesmo o experimento pelo fato do canudo não ser apropriado para isso. E como esse material não é mais vendido, então o único que a gente conseguiu mesmo para mostrar como seriam esses. Mas resumindo, caso o nosso experimento tivesse dado certo, ele ficaria numa posição horizontal e esse aqui mantendo ele na horizontal, sem eu segurar aqui. E a distância que eu iria medir aqui nessa régua seria o valor de mostrar o equilíbrio entre eles. Então, assim a gente mostraria como que chegaria ao equilíbrio da força gravitacional, que é o peso desse, com a força elétrica desse. Como foi dito, a nossa intenção era mostrar que a força gravitacional fosse igual à força elétrica, fazendo assim com que os canudos ficassem em uma distância. Mas no nosso experimento, a força gravitacional foi maior do que a força elétrica, pelo fato do canudo ser bastante pesado para a força elétrica ser maior. E assim, considerando que os canudos possuem a mesma carga e que o peso não impediu de mostrar de fato a repulsão entre eles, ou seja, caso nosso experimento tivesse sido como deveria ser, matematicamente a gente calcula a carga necessária para que isso aconteça, fazendo com que a força gravitacional, massa vezes a gravidade, fosse igual
a força elétrica, que seria a resistência vezes as duas cargas, a carga do canudo 1 e daí do canudo 2, e a distância entre eles. Assim, igualando as duas equações, chegaríamos ao valor de Q. E assim, analisando também os materiais, como foi dito, na série triboelétrica disponíveis, o canudo que é feito de polipropileno, tende a ficar mais negativo, enquanto o papel mais positivo, concluindo então que a carga Q encontrada aqui terá um valor negativo e é dado em Coulomb. A gente não vai encontrar esse valor de Q pelo fato de a gente não ter encontrado essa distância necessária entre eles. No experimento de hoje, eu vou falar sobre a eletrólise da água. Mas antes de começarmos os experimentos, eu preciso mostrar os materiais que serão utilizados. Nós vamos precisar de um pote de vidro vedado com tampa. Na tampa faremos 3 furinhos, um para o furo da mangueira e outro para o furo do grafite, que serão utilizados nos cantinhos. Vamos precisar também de uma pilha 9 volts, cabo, cola quente, água, um pouco de sabão e um pouco de bicarbonato de sódio. O modo de preparo vai ser: colocamos a água dentro do recipiente, enchendo até a tampa. Em seguida, eu vou acrescentar o bicarbonato de sódio, coloquei 2 colherzinhas de sopa, vou mexer até dissolver. Eu vou esquentar a cola quente. Colocaremos a mangueira no meio do furo, de uma forma que não toque na água. Eu estou usando 2 grafite 2.0. Feito isso, colocado o grafite e a mangueira no recipiente com água e bicarbonato de sódio vedado, agora eu vou utilizar a bateria de 9 volts e utilizar os cabos. Eu vou colocar um polo desse cabo na bateria e o outro polo nesse
no grafite. Como vocês podem ver, está dando certo. O grafite está sendo energizado pela pilha. Olha as bolinhas. Em seguida, veremos no copo. A pressão tá pouca, mas a gente percebe que quando puxa um pouquinho para fora aqui, ele meio que cria uma bolha. Mas ainda não está formando as bolinhas. Aqui está o circuito montado completo, bateria ligada aos cabos, no grafite. Vocês podem ver que está produzindo bolhas. A ligação da mangueira na água do copo não está gerando bolha. Eu não sei se, quando eu aproximo para a beira ele cria, mas não está gerando. Talvez seja a mangueira que esteja ressecada ou a mangueira não seja um tamanho apropriado para os grafites, porque a pressão está muito baixa, não está gerando bolhas. Agora eu vou jogar um pouquinho da bolinha de sabão para ver se funciona. Pequenas bolinhas vão se formando. Quando eu encosto a mangueira na beira da água, vocês podem perceber que há a formação de uma bolha. Mas a gente pode perceber, eu acredito que a pressão está muito baixa. Essa mangueira tem um diâmetro muito grande para produzir grandes quantidades de bolhas. Mas já dá para perceber que está funcionando. Mesmo que devagar, a gente nota que há a produção de bolhas. O experimento de eletrólise consiste em passar a eletricidade pela água, separando ela em dois gases, que é oxigênio e hidrogênio. O experimento por trás disso consistia em ter dois eletrodos de grafite imersos em água, essa água que estava contida em um pote, sendo um eletrodo conectado em polo positivo e o outro em polo negativo de uma bateria, visto que ia fazer uma corrente fluir entre eles. Para que isso aconteça,
a água tem que conduzir a energia entre eles. Como a água não é um bom condutor de eletricidade, foi adicionado bicarbonato de sódio para melhorar essa condução de energia entre os eletrodos. E a fórmula dele é NaHCO3. Esse bicarbonato dissolvido na água forma dois elementos, que é o hidróxido de sódio, NaOH, mais ácido carbônico, que é o H2CO3. Esses elementos que eu acabei de falar dentro da água formam íons, por isso que faz com que a água fique mais eletrificada. O porquê da água ficar mais eletrificada se faz por tornar o NaOH em Na+, mais OH- e o H2CO3 em H+, mais HCO3-. Isso na presença de água. Assim, fazendo ter a condição de energia. Assim, a água em presença de energia forma o H2 mais duas hidroxilas. Mais precisamente, duas moléculas de água mais dois elétrons formam uma molécula de hidrogênio mais duas de hidroxila. Sabendo que a água por si é formada por meia molécula de O2 mais duas de hidrogênio mais dois elétrons, a soma dessas duas equações químicas vai formar em 3 moléculas de água mais 2 elétrons, que vai equivaler a uma molécula de hidrogênio mais meia de oxigênio mais 2 de água e mais 2 elétrons. Cancelando dos dois lados, e finalmente a gente vai ter que a água vai se decompor em uma molécula de H2 mais meia de O2. Então, basicamente é isso. Essas reações químicas vai fazer com que a água se reduza a uma molécula de hidrogênio e meia de oxigênio, fazendo com que ocorram aquelas bolhas formadas pelo hidrogênio no final do experimento.